Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Então vamos continuar o volume 20 do Livro do Céu. Esse livro que cura a nossa cegueira, né? Esse livro cura a nossa cegueira. É esse o bem. Eu li ontem esse trecho, fiquei meditando, né? O grande bem, Jesus falando. É o volume 20, trecho 14. 22 de outubro de 1926. Eu fiquei pensando, né? Porque ontem ele falou, né? Qual o grande bem? Qual o grande bem do reino do Fiat? O reino da divina vontade. Qual o grande bem? Né? Encerrará todos os bens, todos os milagres, os presságios, ultrapassará tudo. Esse milagre, né, na redenção significa curar um cego, endireitar um coxo. No reino da divina vontade será o preservativo de todos os males. Então, aí eu fiquei pensando, Senhor, parece que eu falei, mas eu não consegui, assim, aprofundar tanto, entender tanto esse mistério, né? É um mistério muito grande, a gente nunca vai conseguir esgotar, né? Esgotar a luz que tem aqui. Aí ontem, eu fiquei refletindo sobre isso, né? Pra ver se Jesus falava mais alguma coisa. E aí ontem à noite, eu, antes de dormir, fui ler uns trechos do volume 14. E Jesus falou ele falou assim, que ele é o Deus isolado. Ele desabafando com a Luísa, chorando, meu Deus, chorando mesmo, chorando para ela, falando que ele é o Deus isolado, que ele está no meio das criaturas, que ele é a vida de todos, de tudo, de cada pensamento. Se a criatura está pensando, é pelos méritos dele, é porque ele está conservando aquele cérebro, né, pensando. Se o coração está batendo, ele é a fonte da vida daquele coração, ele é a fonte da vida de tudo, tudo. Mas ele não recebe um olhar da criatura, um obrigado. Ele está no meio de todos, sendo a vida de todos, sendo o ator de tudo. E ninguém olha para ele, ele está isolado. E não recebe um agradecimento, um eu te amo, e usa tudo isso, o pensamento, para ofendê-lo, para muitas vezes blasfemar, né?
usa as palavras, ele é a vida da palavra, porque ele que está dando a vida, então suas cordas vocais só são capazes de exprimir um som, de sair um som, de ressoar um som da sua boca, porque Deus é a vida. E aí a maioria usa esse som, essa capacidade de falar, para falar mal de Deus, para ofender a Deus, para fazer o mal. E se não usa para fazer o mal diretamente assim, e falar mal de Deus e blasfemar, mas também não usa para amar. Então, ou é frio, ou é morno, né? É morno, não blasfema, não fala mal, mas também não fala eu te amo, não agradece, não usa a inteligência para conhecer a Deus. Não usa para ofender assim diretamente, para falar que Deus, para pensar mal de Deus, mas também não ama, não conhece. Então, de todo jeito ele está isolado. E aí ele falando para Luísa, nunca me deixe sozinha, minha filha. Aí ele falou outra coisa, outro trecho que eu li. O sol, ele falou assim, eu vivo como nas condições do sol. Eu sou o sol, ele é a vida da terra, ele é a vida, os bens que o sol faz a gente nem sabe. Só Deus é que sabe. O sol mesmo, que eu tô falando do sol, o astro, o sol. Só Deus é que sabe explicar. Os cientistas ainda não descobriram tudo que o sol, que os benefícios do sol, como que o sol é, como que ele é. O que se sabe sobre o sol é muito pouco em relação ao que ele é realmente. E ele fica lá no alto, sendo a vida de tudo, fazendo um bem que muitos nem sabem que é ele que faz. E isolado, né? E aí ele falava assim para ela, se alguém quiser conhecer profundamente cada detalhe do sol, cada pedacinho do sol, se aproximar para conhecer cada pedacinho, não seria possível, a pessoa morreria queimada, né? Mas mesmo não conhecendo todos os benefícios, exatamente cada detalhe, tudo, plenamente, tudo, mesmo assim, o que a gente sabe do sol, os benefícios que ele traz, já é o suficiente, o que se sabe já é suficiente para a gente saber que não podemos viver sem ele. E a gente gozar desses benefícios que ele traz, né? Todo mundo quer o sol, assim, eu quero nesse tempo frio, que bom o sol apareceu. O homem, eu tô falando do sol agora só. Apesar da gente não conhecer todos os detalhes do sol, o tamanho exato dele, a temperatura exata, exatamente assim, o que é o bem que ele faz realmente, tudo, apesar de não saber tudo, a gente goza dos benefícios e sabe que não pode viver sem ele. E tá precisando dele, dependente dele todo o tempo. O ser humano, para olhar, para iluminar o dia, para aquecer, para poder, a gente sabe que os frutos são amadurecidos por causa dele, as flores, tudo a gente sabe que não tem como viver sem o sol, a vitamina D a gente sabe. Então, o que a gente sabe já é suficiente para não viver sem ele, para saber que não dá para viver aqui na terra sem ele. Aí Jesus falou, eu tô nessas condições. A Luísa que estava falando pro confessor, falando do confessor assim, foi interessante a pergunta dela, porque aí eu tava lendo esse trecho, Jesus desabafando, falando que ele é isolado, e o Senhor, é até difícil a gente entender, se eu for parar para pensar mesmo, é difícil entender como que pode a gente ser tão cego, o Senhor tá o tempo todo sendo a vida de tudo e a gente não te enxergar. Meu Deus, é muito estranho o ser humano, é muito estranho isso, gente. E o Senhor, para mim é uma coisa assim que tem na minha alma que é impossível o ser humano não enxergar Deus. É impossível. Se ele é a vida de tudo, e ele está o tempo todo sendo a vida de tudo, em algum momento esse ser humano, as pessoas acabam enxergando, só que elas não sei o que acontece, não sei nem explicar. Eu fiquei assim, meu Deus,
É uma coisa sem explicação. A gente não te enxergar, não te amar, não te conhecer, ficar nessa cegueira tão grande. Eu fiquei assim, né? Meu Deus, como que pode? E se o Senhor conseguiu me curar para eu conseguir te enxergar, então todo mundo pode fazer isso também. Eu sou da mesma espécie de todos, nós somos todos iguais, todos somos seus filhos, todos temos as mesmas capacidades. Tudo, a gente tudo igual, alma, sangue, inteligência, memória e vontade, todo mundo tem a mesma coisa. Então, se eu conseguir enxergar, se eu conseguir abrir meus olhos, se o Senhor conseguiu fazer com que eu enxergasse, todo mundo pode fazer isso. O Senhor, entendeu? Eu fiquei assim, meu Deus. Aí eu li o outro trecho. Aí veio a resposta. A Luísa falando assim: Jesus fala tanta coisa da sua vontade, do seu santíssimo querer. Ele fala tanta coisa, mas parece que ele não é compreendido totalmente. Parece que ele não é totalmente compreendido. Nem pelos confessores. Nem pelos confessores que que não dão tanto valor, assim, ela falou isso, parece que nem os confessores dão tanto valor na divina vontade, nesses conhecimentos, e amam de todo o coração esses conhecimentos, nem eles parece que não compreendem direito, porque não amam e não dão a vida por isso. Ela falou isso, aí ele: minha filha, não te surpreenda que eles não entendam, que eles não compreendam direito, porque o que faz o ser humano, a criatura, não compreender a minha vontade, não amar e não dar vida por ela, para viver com ela, não enxergar assim esse bem, não enxergar esse bem, é a vontade humana, é o querer humano, que ele forma uma nuvem. Então isso que eu estava falando para Jesus, eu não entendo como que as pessoas não conseguem, como que a gente não consegue entender, te ouvir, te entender e te amar e abrir os olhos e ver. É a vontade humana. Eu sei que a vontade humana, antes de ler esse texto, eu sei que é a vontade humana, eu sei que é essa a resposta, é a vontade humana. Mas assim, eu fico tentando entender o que é a vontade humana. Ela é uma coisa na gente que, ele falou, é uma nuvem que te cega. É uma nuvem que te cega. E faz você não ser capaz de enxergar Deus, enxergar a vontade de Deus, olhar para Ele. Você olha só para você mesmo, né? Porque a vontade humana é o seu amor próprio. É o amor próprio. Você tem o seu desejo e você não abre mão dele. Você tem a sua vontade, você não abre mão dela. Você é carnal. É porque a gente passa a ser carnal, não espiritual. A se mover pelos sentidos, pela carne, pelos desejos da carne. Olhar só para nós mesmos, para o mundo, para a terra. Vontade humana só olha para a terra. Então não enxerga Deus. É isso. A vontade humana só olha para a terra. Ela só olha para o dinheiro, para o poder, para o bem-estar do corpo, para a satisfação do corpo. Em tudo. Para glamour, para poder, para beleza, só para terra, as coisas da terra, só terra. Fica com a cabeça afundada na terra, a vontade humana de gente cabeça para baixo, com a cara afundada na terra, só querendo as coisas da terra, comer na terra, é isso, comer na terra. E aí eu lembrei o extremo assim, esse de comer a terra, né? Quem come o pó da terra é o demônio, né? Satanás. Come o pó da terra. Ai, credo. Aí eu lembrei da moça satanista falando. Uma vez eu vi um vídeo de uma satanista no Instagram. Agora é assim, é tudo... Agora ficou sendo uma coisa glamurosa ser satanista. Aí ela falando, abrindo a casa dela. Ai, que lindo. O meu altar para Satanás. Para não sei o que lá, o nome que ela falou. E toda quinta-feira à noite, antes da sexta-feira santa, misericórdia, Senhor. É uma dor no coração falar isso, mas aí ela falou assim, toda quinta-feira santa a gente abre o túmulo para adoração
e a gente faz as oferendas, ele come a terra. Ela falou assim, nem entendi direito isso que ela falou, ele come a terra. É a serpente, né, que arrastará seu ventre e comerá o pó da terra. E aí, a vontade humana faz a gente ficar assim, comendo o pó da terra, junto com o inimigo. Comendo o pó da terra, igual ele está comendo. A vontade humana faz o ser humano ficar assim, comendo o pó da terra, só olhando para baixo. Só quer prazer, só quer dinheiro, só quer reconhecimento, só quer glória aqui na terra. Esquece que tem alma, esquece que tem céu, esquece a eternidade. Não existe eternidade. Só existe aqui. A gente é pó. E ao pó voltará e é só pó. A pessoa pensa assim, só existe isso. O mundo é só esse. Eu tenho que aproveitar tudo que tem aqui nessa terra. E sofre, mesmo assim, eu só quero a terra. E eu vou dar minha vida para poder ter uma promoção na minha carreira. Eu vou dar minha vida para dar a vida para ter uma barriga de tanquinho. Dar a vida para... Passa o tempo todo. Usa a inteligência. Tem gente que usa a inteligência só para ter um corpo dos sonhos. Tem gente que usa a inteligência só para saber como ser o melhor profissional na sua área e para estudar e fazer e não lembra de Deus um segundo do dia. Muitos vivem assim. Então, comendo o pó da terra. Aí, como que uma pessoa pensando assim, só querendo o desejo dela, o afeto, tudo está voltado para a terra. Como que ela vai enxergar Deus? Como que ela vai enxergar as coisas de Deus, o espiritual, se ela só ama a terra? Só ama a terra. Então, aí Jesus falou assim, é o querer humano que faz isso. A pessoa não compreende a vontade divina porque é espírito puro, é espiritual. E a pessoa só quer o carnal. Então ela não entende, ela não ama. E se ela não ama, ela não vai dar atenção. Ela só dá atenção para o que ela ama. E aí ela não vai dar atenção para o espiritual, porque ela só ama o carnal. Então não entende nada, porque não quer entender. Porque não ama, não quer entender. Então, nada feito. E aí ele falou isso. Aí ele falou assim, que mesmo que a gente não entenda tudo, achei muito interessante o que ele falou. Mesmo que a gente não entenda tudo, mesmo que a gente, né, agora vamos pensar numa pessoa que ama essas verdades, que ama. Aí ele falou assim, depois eu vou ler, porque é muito lindo o trecho, vou procurar. Ele falou assim, mas não tem problema, se eles não amam, se quem está recebendo isso não ama, eu vou para quem me ama, para quem ama essas verdades. E eu vou, tipo assim, ele falou assim, você acha que eu já te revelei tudo aqui no livro do céu? Tudo? Não, vou revelar muito mais coisa. Quem ama essas verdades vai receber mais luz, é o que ele está fazendo com a gente recebe mais luzes. Lê o livro do céu e recebe mais luzes, mais luzes, mais luzes. Ele falou, quem ama essa verdade? Ele falou assim que, mesmo que a gente não entenda, e ele falou, a Luísa estava falando dela também, que ela também não entendia tudo. Ele falou, mesmo que você não entenda, mas se você entender o suficiente para saber que você não pode viver sem elas, sem esse conhecimento, já tô satisfeito. Ele falou desse jeito. Ele falou, eu sei que você não entende tudo. E pra gente também. Ele sabe que a gente não entende tudo. Não tem como a gente ter a plenitude da luz, do conhecimento da divina vontade. A plenitude, tudo. Tanto que a gente lê o livro do céu. Lê hoje um trecho, amanhã você lê, tem outra luz. Que é infinito o conhecimento que tem aqui, a luz que tem aqui. Assim como Deus é infinito. E Ele é a verdade. Ele é infinito. A palavra dele é infinita de luz, de sabedoria. Tem um monte de nuances, assim, não tem como saber tudo. Tudo. E aí ele falou assim pra ela, mesmo que você não saiba tudo, mas se você souber o suficiente para amar essa verdade, esses conhecimentos, o suficiente para saber que você não vive sem, e que vem tudo da vontade divina, que a vontade divina
é tudo, é a alma da criação, é a vida de tudo, e que você não vive sem ela, e esse conhecimento que você tem faz com que você ame tanto e queira conhecer sempre mais, tipo assim, igual o conhecimento que o homem tem do sol, igual eu falei, né? Ele falou, o conhecimento que a gente tem do sol não é pleno do sol, mas mesmo assim já é o suficiente para a gente saber que a gente não vive sem o sol. E o conhecimento, ele falou assim, aí o conhecimento que você tem da minha vontade tem que ser a mesma coisa. Tem que ser o suficiente para você saber que você não vive sem isso. Eu já estou satisfeita assim. Para você viver dependente disso. Saber que esse conhecimento é o que tira a sua cegueira, é o que faz você estar viva, é o que faz você me enxergar, é o que faz você entender que eu sou a vida de tudo e você não, e ele não ficar isolado. E você não ficar vivendo assim com a cabeça enterrada na terra. É o suficiente para você falar, é para isso que eu fui criada. É o suficiente para você viver no espiritual, viver pela fé, pelo espírito. Então, ele não está querendo dizer com isso que é para a gente negligenciar o estudo, não é isso? A gente entendeu muito bem, né? Não é, tá bom, Jesus está falando que eu posso conhecer só um pedacinho do sol, então só um pedacinho já é suficiente, então nem vou ficar me dedicando muito para estudar muito, nem vou fazer um sacrifício, não. Não é isso, porque isso não é amor. Isso não é amor. Isso é deixar Deus isolado. Não se sacrificar. Isso é falta de amor. Aí, beleza, aí ele falou. Aí eu falei, Senhor, então, o grande bem, que o reino do reino da divina vontade, quando ele falou aqui muito de curar cegos, né? Curar a cegueira espiritual. É isso, gente. Curar a nossa cegueira espiritual, curar a nossa vista pra gente parar pra Deus não ficar isolado. Entenderam? Deus não ficar isolado. A gente passa a enxergar Ele com o conhecimento. É o conhecimento. A gente passa a enxergar. Passa a enxergar que tudo é Ele. Aí você passa a enxergar só Ele. Antes você não via Ele de jeito nenhum, Ele ficava isolado. Ele era a vida de tudo que você fazia. Imagina, isso é a coisa mais absurda acontecer isso. Ele sendo a sua vida, a vida, o que tá te mantendo viva, e você não olhar para Ele, não falar para Ele, obrigada. O Senhor está me dando a vida, eu vou te devolver ela. O Senhor que está me dando a capacidade de pensar. Eu vou pensar, então, o que o Senhor quer que eu pense. O Senhor está me dando a capacidade de falar. Então, o que o Senhor quer que eu fale? É o Senhor que me dá a capacidade de andar para onde o Senhor quer que eu vá agora. Porque eu não sou, não é meu, é seu, é justo. Eu sou sua, é justo que eu faça o que o Senhor quiser e não o que eu quero. Minhas mãos, eu tenho a capacidade de trabalhar com as minhas mãos. O que o Senhor quer que eu faça com as minhas mãos? Capacidade de olhar para onde o Senhor quer que eu olhe. É isso, o livro do céu dá essa cura. E a gente começa a enxergar e entender por que fomos criados, por que eu estou aqui nessa terra, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu estou indo. Quem é meu pai? Eu sou de onde eu vim, para onde eu vou. Você responde, você entende tudo. Então é uma cura das curas, é a cura, né? É a cura. É o retorno, não é a cura, é o retorno à ordem primordial, é o renascimento, é tudo, gente, o livro do céu, o conhecimento. E aí, então, assim, para Deus não ficar isolado, aí quando Jesus desabafa assim, que Ele é o Deus isolado, que Ele está sozinho, o que isso tem que levar a gente a fazer? Falar assim, eu tô aqui, Jesus, eu tô aqui. A vontade que a gente tem é de querer fazer companhia para Ele, né? Senhor, eu não quero deixar o Senhor sozinho, de jeito nenhum. Dá uma coisa assim na gente,
Meu Deus, não posso deixar, não posso fazer isso, é a coisa mais, mais absurda fazer isso. Não, Senhor, não quero deixar o Senhor sozinho, não, vou ficar aqui, vou ficar aqui. Mas aí você se sente tão pequeno, mas eu sou tão pequena. O Senhor é tão infinito, eu não consigo fazer companhia para o Senhor. Só eu não consigo, eu sou muito pequena. Todo mundo tem que fazer, todo mundo. A vontade que a gente tem é de que todos abram os olhos. Entenderam? O que esse desabafo de Jesus faz na nossa alma? Não é assim, tá bom, Jesus, eu tô aqui, você não tá sozinho, não, eu tô aqui. Não dá, você não fala isso, você fala, meu Deus, o que eu faço para poder abrir os olhos de todo mundo? Eu quero que todos abram os olhos para o Senhor não ficar sozinho, porque o Senhor está em todas, em tudo, o Senhor é a vida de todos. Então, mesmo se só eu abrir os olhos e falar, obrigada, papai, eu te amo, o Senhor está fazendo isso para mim agora. Mas e os outros? Aí você olha para todo mundo. Aquela pessoa está deixando Jesus isolado. Você quer abrir os olhos de todos. E o que vai fazer? As pessoas abrir os olhos. E curar e enxergar Deus. E entender e ter essa consciência que Ele é o autor de tudo, que Ele é a vida de tudo. O que vai fazer isso? O conhecimento. A santidade divina não tem portas, não tem janelas. Basta, por isso que ele fala no livro do céu, quero que a minha vontade seja conhecida. Porque é através do conhecimento, a criatura vai entender, para que ela foi criada, vai entender e vai abrir os olhos e vai viver assim. Então é o conhecimento. Então você, ouvindo esses desabafos de Jesus, que ele está isolado, que a vontade dele está isolada, que as criaturas não enxergam ele, você quer levar esse conhecimento para elas. E aí você não vai ficar só na vontade de levar, né? Ah, Senhor, quero que a vontade divina seja conhecida. Ficar falando só isso para ele. É muito bom, né? A intenção. Mas tem que ser em atos. Atos. Atos concretos. É você pegar o livro do céu e fazer ele ser conhecido. Porque se foi o conhecimento do livro do céu que fez seus olhos se abrir, das outras almas também vai ser do mesmo jeito. Foi o livro do céu que fez você enxergar Jesus, enxergar Deus, enxergar a divina vontade, enxergar aquela alma de toda a criação, enxergar que a gente está vivendo já o terceiro Fiat e que é para retornar à ordem primordial da criação e amar a Deus e amar, só viver para Ele. Foi o livro do céu que fez isso, na sua alma. Então, se você é da mesma espécie das outras almas, as outras também têm alma, inteligência, memória e vontade, com elas vai ser a mesma coisa. Então, se você quer, né, que isso aconteça, tem que levar o livro do céu. Só que a gente não violenta ninguém, né? Não violenta as pessoas. Não é que é pra gente pegar o livro do céu e querer que as pessoas leiam obrigatório. Você tem que ler esse livro. Porque você vai ser... É aqui que tá o segredo. É aqui mesmo que tá. Só que Jesus não faz isso. Deus não faz isso. Você não violenta ninguém. Então a gente fala, coloca na internet... E quem quer ouvir, e quem quiser, quem estiver procurando a vontade de Deus, quem estiver procurando o caminho para voltar à ordem primordial da criação, quem estiver olhando para o céu, quem estiver com esse coração aberto para amar a Deus e só a Ele, querer viver só para Ele, vai acabar chegando no livro do céu. Quem tem um desapego, quem tem um desapego de si mesmo assim, já tem assim isso na alma, né? Através do orvalho benéfico desse conhecimento e de tudo que Jesus já, tipo assim, todos os atos que já foram feitos, né? Que a Luísa fez e tudo que Jesus fez. O conhecimento que já está na Terra. Muita gente já começa a ter esses lampejos na mente assim. Quero viver só para Deus. Eu quero só a vontade de Deus. Eu não quero mais a minha vontade. Só que nem sabe de onde está vindo essa luz na alma, né? E às vezes aí muitos acabam, como a pessoa quer,
Aí ela acaba conhecendo o livro do céu, de alguma forma. Então é isso que eu estava conversando com Jesus, tentando entender mais ainda esse trecho, essa parte aqui do grande bem, muito grande, é muito grande, o bem. Então ele fala aqui, ó, o reino do Fiat Divino fará o grande milagre de desterrar todos os males, todas as misérias, todos os temores, porque ele não fará o milagre a tempo e a circunstância, mas que manterá sobre seus filhos de seu reino com um ato de milagre contínuo para preservá-los de qualquer mal e fazê-los distinguir como filhos de seu reino, isto na alma, mas também no corpo. Todas as misérias, tudo que é miséria, temor, tudo vem da vontade humana. Todos os bens, tudo vem da vontade divina. Então, a vontade divina, se todas as almas vivem na vontade divina, todos os males são desterrados. Todos os males. Porque o mal é justamente escolher a própria vontade. Então, se você não escolhe sua própria vontade, fecha a corrente do mal. Então, achei muito interessante esses trechos que eu li ontem do volume 14. Esse desabafo de Jesus falando que ele está isolado, né? Esse trecho que ele falou que ele está isolado e esse trecho que ele falou do sol. E aí, me ajudou a entender mais essa parte aqui, esse primeiro parágrafo aqui do trecho do volume 20, trecho 14. Aí assim, o que acontece? A gente ouve Jesus falando que está isolado, né? Imagina, aí você pensa, então, ele é a vida de todos os atos, de todos os seres humanos. Eu vou colocar os trechos aqui, na hora que eu partilhar o vídeo, eu vou partilhar os trechos. Aí ele fala assim, né? Eu sou a vida de todos os pensamentos. E as criaturas usam esses pensamentos, o cérebro, para me ofender. Então, era para todas as criaturas usar os pensamentos, as palavras, as mãos, o corpo, a inteligência, a memória e vontade para glorificar a Deus em todos os segundos. Então, tem um vazio aí muito grande, né? Porque a maioria não faz isso. Tem um vazio de glória, assim, um vazio de atos que não foram feitos pelas criaturas. E Deus quer a satisfação completa de todos esses atos. Aí você pensa, aí você fica, meu Deus, então como que vai acontecer isso, né? É o dom da divina vontade. Aí eu estava ouvindo aqui, ai meu Deus, o que Jesus realmente fez na redenção, o vídeo 5, e aí justamente ele está falando isso. A gente vive, quando ele está explicando sobre as indulgências, né? Na santidade humana, a alma só pensa nela mesma, já acha tão difícil a salvação dela mesma, ser salvo, e isso é um absurdo pensar, porque quem salva é Jesus, e ele que fez tudo, ele que a gente é salvo pelos méritos dele, e ele derramou até a última gota de sangue, ele fez tudo para você ser salvo, é só você aceitar e viver na graça e viver, amar a Deus sobre todas as coisas, receber tudo que ele fez, ele já fez tudo. Então é um absurdo a gente falar, é difícil se salvar. É claro que para a gente é impossível, mas para Deus foi ele que salvou, não é a gente. Então viver na graça de Deus, né? Então, assim, e aí explicando, né? Sobre foi nesse momento da aula, no início do vídeo 5. Aí ele falou, aí a santidade humana pensa nela mesma, ou no máximo, eu vou receber uma indulgência, eu vou doar para alguém, para uma pessoa. Mas na santidade divina a gente pensa de forma universal. É universal. Você vive os seus atos, você faz em nome de todos. Deus recebe de você a reparação, a glória de todos, o amor de todos. Você ama em nome de todos que não estão amando. Você glorifica a Deus em todos os seus atos em nome de todos que não glorificam. Aí você fala, meu Deus, mas eu não entendo isso. Mas é como Jesus falou, não importa você entender
plenamente como isso acontece. Foi ele que fez isso, é a vontade dele, ponto final. Ele falou que é assim, você vive, você vive pelos méritos dele, ele doa o que ele fez para você. Na divina vontade você alcança todos. Ele recebe de você a satisfação por todos. E literalmente, não é uma coisa, uma vontade, assim, uma coisa, sabe, uma coisa que não existe. É assim que acontece. Ele recebe o amor de todos, no seu amor, mas você fala, eu sou uma miséria, não importa. Ele fez assim. E você só, como ele estava falando, né, na aula, nesse estudo 5, você só fala, eu quero. Eu vou poder. Então o Senhor está isolado no meio das criaturas. Elas te isolam. Mas eu posso te amar em nome de todos? Tem jeito? Eu quero agora. Como que é? Eu entro na fila agora para fazer isso. É só entregar a sua vontade humana e viver com a minha vontade. Fechou. Demorou. Então agora eu quero. O que é que eu tenho que fazer para viver isso? Para o Senhor não ficar isolado, para eu não sentir essa dor tão grande de pensar que o Senhor está isolado por todos e eu poder te fazer companhia em nome de todos. E o Senhor não ter mais, e falar assim, Senhor, acabou essa vida de isolamento, não tem mais. Agora o Senhor não é mais isolado. Estava isolado até então, mas agora não. Agora o Senhor tem almas na terra que vivem com a sua própria vontade, com a sua vontade divina, né? A própria vontade dele, né? Almas que vivem na vontade divina e que te fazem companhia 24 horas, até na hora que está dormindo, que não te abandonam nem um segundo. O Senhor não está mais abandonado. Ai, que alívio. Eu posso te fazer companhia em nome de todos. O Senhor pode olhar para mim e ver todas as almas, igual o Pai olhava para Jesus e via todos. A gente é outro Cristo, ele fala isso. Nossa, mas isso é um absurdo pensar isso. Ele que falou, então eu acredito em cada palavra que ele fala. Ele que fala que é assim. Você entra na divina vontade, vive com a vontade dele e ele encontra em você a satisfação que ele não encontra em todos. Ele fala, né, nesse trecho acho que foi no 4, agora eu fico confundindo, que eu estava ouvindo, terminando de ouvir o 4 e comecei a ouvir o 5 da redenção. Aí no 4 falava, nessa alma, ela é transparente, e meus pensamentos refletem no dela, o meu amor reflete no dela, tudo que eu penso reflete no pensamento dela, tudo que ela pensa reflete no meu pensamento, e eu encontro nela a satisfação que eu não encontro nas outras. Eu me refaço da náusea que as outras criaturas me dão. Então ele encontra em você a doçura, a amargura todinha que o mundo dá, ele encontra em você a doçura para suprir tudo. Então é isso. Aí você fala, eu quero agora, Senhor. O que é que eu tenho que fazer? Me entrega a sua vontade, só quer ir a minha. Tá bom. Agora. Não importa o sacrifício que eu tenho que fazer, o sofrimento que eu tenho que passar, não sei, não importa. Só quero a sua vontade. Aí é o que ele falou, né, do sol. Você não entende cada partícula do sol, não conhece cada partícula do sol. Você não conhece cada coisinha da vontade divina. Tem coisa que a gente fala assim, Senhor, é muito grande isso, eu não consigo entender direito. Mas você entende o suficiente para poder entregar a sua vontade, sacrificar ela 24 horas. Então é isso. Ele falou só, se você entender isso, eu já estou satisfeito. Eu vou mandar depois os trechos sobre isso. Aí ele continua aqui. Parte 3 do trecho. É um trecho muito grande. Eu li até o 2, agora eu vou ler o 3. Agora, minha filha, que devo preparar o grande milagre do reino do Fiat Supremo, estou fazendo com você, como filha primogênita da minha vontade, como fiz com a soberana rainha, minha mãe, quando preparei o reino da redenção. A atraí tanto a mim, a mantive tão ocupada em seu interior para poder formar junto com ela o milagre da redenção, e havia tanta necessidade, tantas coisas que juntos tínhamos que fazer, que refazer, que completar, que tive que esconder em seu exterior qualquer coisa que pudesse chamar-se milagre, exceto sua perfeita virtude.
Com isto, a deixei mais livre para fazê-la navegar ao mar interminável do Fiat eterno, e assim pudesse ter acesso à divina majestade para obter o reino da redenção. O que teria sido mais se a celestial rainha tivesse dado a vista aos cegos, a palavra aos mudos e demais, ou bem o milagre de fazer descer o Verbo eterno sobre a terra? Os primeiros teriam sido milagres acidentais, passageiros e individuais. Em troca, o segundo é milagre permanente para todos, sempre e quando o queiram. Por isso, os primeiros teriam sido como nada comparados ao segundo, realmente. O milagre que Nossa Senhora fez de trazer Deus para a terra é muito maior do que o milagre de ter curado uns cegos lá na época que ela vivia lá. Ia ter ficado lá, ia ter ficado só na história. A mãe de Deus, ela curou um cego. E esse cego, depois de ter sido curado, às vezes até voltou a ficar cego espiritualmente, ou até ficou com a vista, foi curado, mas ninguém sabe quem é ele, não sabe para onde ele foi, não sabe se ele foi salvo, não sabe. Foi curado por ela e foi um milagre estrepitoso que ela fez, uma cura de um cego, uma cura não sei de quê. Ela não fez nada de cura. O milagre que ela fez, a vida dela foi concentrada em fazer o maior milagre de todos, obter o Messias, a redenção. O milagre, ou bem fazer o milagre de descer o Verbo eterno sobre a terra, foi esse o milagre que ela fez, que a divina vontade fez através dela, porque ela é criatura, né? Tudo que ela faz é a divina vontade fazendo nela. O maior milagre que ela fez foi trazer o Verbo à Terra. Os primeiros teriam sido milagres acidentais, passageiros e individuais. A divina vontade nunca pensa em individual. Jesus falou isso, gente, eu achei incrível. Ele falou para Valtorta, ele fala isso no Livro do Céu, muito, né? Mas ele falou no Evangelho da Valtorta. Então ele falou para os apóstolos que a vontade divina, ele falou sobre a vontade dele um pouquinho. Eu vou procurar depois. Ele falou, a vontade de Deus sempre pensa um bem universal. Nunca pensa individual numa criatura. Então, um milagre se Nossa Senhora tivesse feito milagres de cura de cegos, teria sido para o cego lá individual. Mas a divina vontade só pensa universal, só em todos. E quem vive na divina vontade vai ter a mesma vontade de Deus, então vai pensar do mesmo jeito. Então, a questão lá das indulgências do vídeo 5 é isso. Você não pensa, você não consegue rezar por você. Quem vive na divina vontade não passa um pensamento, Senhor, eu vou rezar por mim para poder acontecer isso aqui na minha vida. No máximo, quando a gente pede alguma coisa para Deus, é porque Deus faz a gente pedir, Ele que inspira, mas a gente nem gosta assim de ficar pedindo, de ficar falando, pedindo pra gente, sabe? Às vezes pede, mas é porque você sabe que é Ele que quer pedir, Ele que quer te dar. E Ele quer que você peça, mas na maior parte maioria do tempo você está pensando só em todos, no bem universal. Você está pensando em Deus, no que Ele vai receber. E você pensa muito no que nele, na satisfação dele e não das pessoas. Na satisfação dele, como foi falado nessa série também. Você pensa muito em tirar o sofrimento da criatura, em fazer o bem para as criaturas. A gente pensa em abrir o caminho para Deus acessar o coração das pessoas. Você pensa em Deus. Eu quero tudo que eu faço em direção às criaturas, tudo que eu faço no relacionamento com as criaturas, a intenção não é tirar o sofrimento delas, pensar nelas, é pensar em abrir um espaço, o caminho para Deus entrar naquele coração. E depois que ele entra, acabou, não tem, é o bem, ele é o bem. Então aquela pessoa que ela precisa de Deus e Deus quer aquela alma e a gente quer porque Ele quer. A gente pensa nele, é só olhando para Ele. O nosso amor é só para Ele. O relacionamento é Ele, é a alma e Deus. O amor é todo para Ele. Então tudo que você pensa é para Ele. Você não olha para mais ninguém, você não enxerga mais nada.
É um relacionamento assim, é o amor, gente. O amor, você tá apaixonado, você só olha pra pessoa que você ama, você não olha pra mais nada, acabou o mundo. Não tem mais nada, você não olha pra mais ninguém. Você não vê mais nada, tudo que você faz é pra pessoa que você ama, então é assim. Então, a divina vontade, ele falou isso. Ele fala no livro do céu que é universal. Então, o que seria maior, né? A Nossa Senhora fazer um bem só para um grupo de pessoas, lá na época que ela viveu, nos anos que ela viveu aqui na Terra, ela fazer o bem lá para um grupo de pessoas, curar as pessoas, ou ela trazer o Verbo à Terra, que é um bem para toda a humanidade, passado, presente e futuro, que é universal. Os primeiros teriam milagres acidentais, passageiros, individuais. Em troca, o segundo é milagre permanente e para todos. O milagre permanente para todos, permanente. O milagre que aconteceu através dela, de trazer o Verbo à Terra, é permanente. Ele está aqui até hoje. Está aí. Permanente. Permanente. Milagre permanente para todos. Sempre e quando queiram. Por isso, os primeiros teriam sido como nada comparados ao segundo. Ela foi o verdadeiro sol que, eclipsando tudo, eclipsou em si o mesmo Verbo do Pai, germinando de sua luz todos os bens, todos os efeitos e milagres que produziu a redenção. Todos os efeitos e milagres que produziu a redenção vêm do sim de Nossa Senhora. Vem da entrega dela, do sim dela à divina vontade. Todos os bens, todos os milagres têm origem no sim dela. Quando ela disse sim, ela trouxe o Verbo à Terra. Ela falou, Fiat, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E não só naquele momento que o anjo apareceu para ela, mas em todos os segundos da vida dela, em tudo. Era sim, Fiat. E ela eclipsou em si o mesmo Verbo do Pai, o próprio Deus. E ele veio para a Terra, redimiu a humanidade, né? Ainda continua aqui a redenção para quem o queira, permanentemente. Então, tudo que acontece, todos os milagres, todas as almas que são salvas, o céu aberto, todas as almas que estão lá, a origem é no sim dela. Tudo vem desse sim. Aí, germinando de sua luz todos os bens, todos os efeitos e milagres que produziu a redenção. Mas como o sol produzia os bens e os milagres sem fazer-se ver ou fazer-se notar de que era ela a causa primária de tudo. Ela é a causa primária de tudo, mas ela fica oculta, escondida. Não tem glamour, holofotes nela. Ela vivia como uma pessoa muito simples, até por muitos rejeitada. Muito simples, a vida muito simples. Não fazia milagres, não fazia prodígios. Ela lá ficava lá cuidando da casa, cuidando do esposo, São José, cuidando de Jesus, fazendo as coisas dela lá simples, varrendo, fazendo comida, acendendo fogo, cuidando da horta, cuidando das plantas. Muito simples, mas ela era a causa primária de todo o bem da terra, de tudo, do sol tá nascendo, da vida tá sendo mantida na terra, ela era a causa primária de tudo, do perdão. Meu Deus, é muito grande. Ela é a causa primária de tudo. O sim dela, a entrega dela, o abandono dela, a vontade dela tendo ficado amarrada lá no trono de Deus quando ela foi concebida, é a causa primária de tudo. Do Verbo ter descido à terra, da gente ter, da igreja existir, da Eucaristia, dos sacramentos, de tudo. De Deus ter, da reconciliação entre as criaturas e o Criador, da restauração de tudo, e nela está o germe também do reino da divina vontade, porque sem o perdão, se não tivesse o perdão, se não tivesse a redenção, não tinha santificação. Então ela é a causa primária de tudo, e ela é escondida, até hoje, para muitos ela é rejeitada.
E até muitos não gostam dela, odeiam, infelizmente, né? Mas é tudo vontade humana, cegueira humana e tudo. Vontade humana, trevas. Ela é oculta. Então ele tá falando que ela, assim como o sol é a fonte de tudo da vida da terra, é a fonte de vida na terra. Sem o sol não tem vida na terra. E muitos nem lembram que ele existe. Só tá vivo porque o sol nasceu, mas não lembra de agradecer para ele, não lembra de falar eu te amo para ele. Obrigado, sol. Obrigado, sol não, obrigado a Deus pelo sol, né? Porque ele por si mesmo não é nada. É uma criação de Deus. Mas tudo vem dele. Você só tá comendo uma folha de alface por causa do sol. Só tem planta na terra por causa do sol. Ah, você tá comendo uma maçã muito doce, tá doce por causa do sol. A flor muito linda, vermelha, o sol. Então ninguém lembra disso. Ele faz o bem, tudo tem a mão, a luz dele, tudo tem um pedacinho da ação do sol. Toda a criação recebe benefício do sol. Tem vitamina D, seu osso tá lá muito bom. Você tá conseguindo ir pra academia, fazer exercício, você tá conseguindo andar, você tá conseguindo. Você não tá com problema nos ossos, é o sol, vitamina D. Faz o negócio lá do sol. E ninguém nem lembra disso. Você não fica a pessoa não fica pensando toda hora que nem lembra que tem osso, né? Só lembra que tem osso quando quebra. E aí, mas se estiver tudo bem, você nem lembra. E aí, então, é igual ele tá falando aqui, mas como o sol produziu os bens e os milagres, sem fazer-se ver ou fazer-se notar, de que era ela a causa primária de tudo. Só a mesma coisa, ninguém lembra que ele é a causa primária de tudo. E ninguém lembra, ninguém às vezes vê que ela é a causa, a Nossa Senhora. O milagre que ela fez é a causa primária de tudo, o sim dela é a causa primária de tudo. De fato, tudo o que eu fiz de bem sobre a terra, eu fiz porque a imperatriz do céu chegou a ter seu império na divindade. E com seu império me trouxe do céu para me dar as criaturas. Olha só, meu Deus, incrível, né? O que é o sim da Nossa Senhora, da mãe dele? O que é o sim da criatura? Ele tá falando aqui, de fato, tudo que eu fiz de bem sobre a terra, ele que fez tudo, mas ele só veio fazer por causa do sim dela. De fato, tudo o que eu fiz de bem sobre a terra, eu fiz porque a imperatriz do céu chegou a ter seu império na divindade. Ele fez porque ela disse sim à divina vontade. Tudo o que ele fez foi porque ela disse sim. Porque ela disse fiat, porque a vontade humana nunca teve vida nela, ela nunca teve um ato de vontade humana. Tudo que eu fiz... Nossa, muito, muito incrível isso aqui. Eu fiz porque a imperatriz do céu chegou a ter seu império na divindade. E com seu império me trouxe do céu para me dar as criaturas, porque ela deixou a divina vontade reinar. E ela trouxe Deus do céu para dar as criaturas. Ela é a causa da gente ter recebido Deus, de Deus ter vindo de volta. De ter se doado, de ter se dado pra gente. Ela é a causa primária. Então, é porque a Luísa estava falando, né? É um trecho muito grande. Deixa eu retornar aqui. Porque ela falava no início, né? Qual será o grande bem deste reino? Aí ele foi explicar tudo isso. Qual será o grande bem? Aí ele tá falando para ela. Aí ele tá explicando primeiro como foi a redenção. Os bens da redenção. Como foi formado os bens da redenção. A Nossa Senhora oculta. Oculta como o sol. Ela sendo a causa primária de todos os bens, mas ela oculta. Não fazia milagres, uma santidade, a mais alta santidade, a santidade, e ela, a santidade de Deus nela. Mas ela não fazia nada fora do normal, assim, exteriormente não se via nada. Porque a Luísa ficava, né, às vezes pensando, mas como que pode ser um grande bem desse jeito e eu sou uma pessoa tão comum?
Eu não faço milagre, não faço. Os outros santos fizeram milagres extraordinários de cura, um monte de coisa exterior. Exteriormente eles são. Então, como que pode essa santidade ser tão grande, tão alta, esse conhecimento fazer esse bem tão grande, e eu sou tão simples, eu não faço nada. Exteriormente eu sou um nada, assim, não faço grandes coisas, não tem nada de extraordinário em mim. Sou muito comum, fico aqui na cama bordando. Como que pode esse conhecimento ser tão grande? O que eu tô Como que pode o que eu tô fazendo aqui ser tão grande se eu não vejo nada aqui de diferente em mim? Nada. Aí ele falou, com a minha mãe foi do mesmo jeito. Ela é a causa primária de todos os bens. Ela é a causa primária. Foi eu que fiz tudo bem, mas a causa foi que ela, né, como ele falou aqui, a causa de fato, tudo que eu fiz de bem sobre a terra, eu fiz porque a imperatriz do céu chegou a ter seu império na divindade. Porque ela entregou a vontade dela para mim. Porque ela viveu só com a minha vontade. E a minha vontade que fez tudo nela. Então, e ela exteriormente não tinha nada exterior. Aí ele explicou, né? O grande bem falou. Aí ele falando para ela aqui: minha filha, agora que devo preparar o grande milagre do reino do Fiat Supremo, estou fazendo com você, como filha primogênita da minha vontade, como fiz com a minha mãe. Então, com você também é a mesma coisa. Eu fiz o grande bem da redenção. O grande bem da redenção. E foi oculto, fiz com a minha mãe. Agora eu estou fazendo o grande bem do reino da divina vontade. Estou formando o grande bem, o grande milagre do reino do Fiat. Então eu vou fazer com você igual eu fiz com a minha mãe. A minha mãe, exteriormente, ninguém via nada de extraordinário nela. Com você vai ser a mesma coisa, né? Com a Luísa. Porque foi nela que ele formou o reino primeiro nela, né? Para depois a gente receber. Então, ele está falando aqui dela. Com ela foi assim. Ele está falando aqui dela. Como filha primogênita, vou fazer com você como fiz com a minha mãe. Como que ele fez com a mãe dele? Quando preparei o reino da redenção, a atraí tanto a mim. Então ele fez a mesma coisa com a Luísa. Separou ela assim, tanto que ela ficava na cama, não saía da cama, ficava só lá. Ela não trabalhava, ela não é igual a gente que trabalha, que tem família. Ela separada totalmente. Porque ele atraiu tanto, como que ele fez com a mãe dele, atraiu tanto, a mantive tão ocupada em seu interior para poder formar junto com ela o milagre da redenção. E havia tanta necessidade, tantas coisas que juntos tínhamos que fazer, que refazer, que completar, que tive que esconder em seu exterior qualquer coisa que pudesse chamar-se milagre. No exterior não tinha nada que fosse falar, ela é uma criatura extraordinária. Exceto sua perfeita virtude. A única coisa que ela tinha de exterior, que era visível exteriormente, era a perfeita virtude. Virtuosa, perfeita virtude. Com isto, a deixei mais livre para fazê-la navegar o mar interminável do Fiat eterno. E assim pudesse ter acesso à divina majestade para obter o reino da redenção. Ela ficava muito ocupada interiormente, né? Então, aí se a gente pensar assim, se ela fizesse milagres de cura, se ela fosse uma pessoa com perfeita virtude e que fizesse milagres de cura de cego, de ressuscitar morto, de curar os aleijados, os coxos, os enfermos. Ela ia ficar muito ocupada com isso, num trabalho exterior humano, entendeu? Ela ia ficar assim, ocupada em cuidar do humano, em cuidar das misérias humanas, do exterior, das doenças humanas. Ocupada com isso, o tempo dela. E em cuidar das pessoas, em ir até as pessoas, cuidar delas, curar os doentes e ficar cuidando de doente, ficar o tempo todo cuidando disso. Mas ela tinha um trabalho para fazer interior, que ocupava todo o tempo dela.
que ele falou, ela era dele, de Deus, era um trabalho, era só ela e Deus. Tanto que ela deixou ela mais livre para navegar no mar interminável do Fiat eterno, e assim pudesse ter acesso à divina majestade para obter o reino da redenção. Então ela ficou trabalhando no interior espiritual o tempo todo, no espiritual, trabalhando para obter o reino da redenção. E na vida humana comum, ela estava ocupada com coisas normais, assim, cuidando da casa, assim, só em casa, assim, tipo assim, né? O que teria sido mais? Se a celestial rainha tivesse dado a vista aos cegos, a palavra aos mudos e demais? Ou bem o milagre de fazer descer o verbo sobre a terra? Então, o milagre que ela fez foi muito maior do que se ela tivesse ficado cuidando de coisas humanas, de misérias das misérias humanas. Ela obteve a cura de tudo, que é o próprio Deus, vindo à terra e vindo para poder fazer habitação de novo na nossa alma e trazer o grande bem e ser o preservativo de todos os males, como ele falou no parágrafo anterior. Viver na divina vontade preserva a gente de todos os males. Então, o que seria maior? Ela ficar curando uma aqui, outra ali, e aí ela morre, volta para o céu, morre, volta para o céu, e aí os outros. Não, ela trouxe a cura e o preservativo de todos os males para todas as almas, todas, passado, presente e futuro, é só querer. Então, o que ela fez foi incrível. O sim dela, ela ter deixado a vontade divina reinar, trouxe um bem para todos. Trouxe o preservativo e não só para um grupo de pessoas ali. Os primeiros teriam sido milagres acidentais, passageiros e individuais. Em troca, o segundo é milagre permanente para todos. É milagre permanente, que é o próprio Deus. Ela trouxe Deus, que é a cura de tudo, que é o milagre permanente de tudo, para todos. Então ela fez, né? Sempre e quando queiram. Por isso, os primeiros teriam sido como um nada. É verdade, um nada. Se ela tivesse curado os cegos lá da época. Nada. Mas ela trouxe a cura para todos os cegos. A salvação para todas as almas. A cura para todas as almas. O perdão para todos. A cura para todos. O bem para todos. A santidade para todos. Nossa, é muita coisa que ela... Tudo. Ela foi o verdadeiro sol que, eclipsando tudo, eclipsou em si o mesmo verbo do Pai. Germinando de sua luz todos os bens, germinando da luz que formou nesse sol, nesse eclipse, germinou todos os bens para toda a humanidade, permanentemente, para quem o queira, constantemente, para todos, passado, presente, futuro, universal. Então, o milagre dos milagres. Todos os efeitos e milagres que produziu a redenção. Mas como o sol, ela produziu todos os efeitos e milagres da redenção. Mas como o sol, assim como o sol ficou oculto, ninguém dá atenção para ele, não vê que é ele que é o autor de tudo, que ele que está fazendo a frutificação. A gente nem sabe tudo que o sol faz, como eu falei, nem sabe. Nem sabe tudo que ele faz. O ser humano não sabe todo o benefício do sol para a terra, não sabe. Mas como o sol produziu os bens e os milagres sem fazer-se ver ou fazer-se notar, que era ela a causa primária de tudo. O sol faz o bem para toda a terra e ninguém nem sabe que ele é que é a causa primária de todos os bens. Você às vezes não para para pensar que a causa primária de que você está andando é o sol. É a vitamina D que vem do sol. Você não sabe que a causa primária da laranja tá doce? É o sol. E aí a mesma coisa com a Nossa Senhora. Tem gente que não para pensar que a causa primária de ter a igreja, de ter a Bíblia, de ter a palavra de Deus, de você estar podendo ler a palavra de Deus, a causa primária é o sim de Nossa Senhora. Então, os evangélicos, né, que desprezam tanto, que falam tanta coisa absurda, não sabem que a causa primária de que eles estão lendo a Bíblia, que eles estão tendo a palavra de Deus, que eles se apegam só com a palavra de Deus, com a Bíblia, eles não sabem que a causa primária deles ter uma Bíblia na mão é a Mãe de Deus. É o sim de Nossa Senhora. Eles não sabem que a causa primária do Espírito Santo falar com eles, esclarecer as coisas para eles, é a Nossa Senhora. Eles não sabem que se ele chegar no céu e a salvação
é o sim de Nossa Senhora. Apesar de nunca ter reconhecido o amor dela, não ter reconhecido ela como mãe, ter desprezado ela como mãe, a causa primária dele estar chegando lá no céu e dele poder olhar para Jesus e entrar no céu é a mãe, é a Nossa Senhora, mas eles vão saber. Antes de, vai ter que acontecer essa conversa, eles vão ter que aceitar, entender. Então, até os católicos, não é só os evangélicos, os católicos também. A causa primária de tudo é a Nossa Senhora, é o sim dela. É o sim dela. É ela ter feito isso aqui, ó. Ela foi o verdadeiro sol que, eclipsando tudo, eclipsou em si o mesmo verbo do Pai, germinando da sua luz todos os bens, todos os efeitos e milagres que produziu a redenção. Mas como o sol produzia os bens e os milagres sem fazer-se ver ou fazer-se notar de que era ela a causa primária de tudo. De fato, tudo o que eu fiz de bem sobre a terra, e o que ele fez de bem sobre a terra, assim, vamos ficar aqui, vamos falar a eternidade inteira, e não vai ser suficiente. Tudo o que ele fez de bem sobre a terra, eu fiz porque a imperatriz do céu chegou a ter seu império na divindade. E com seu império me trouxe do céu para me dar as criaturas. Incrível. Obrigado, Senhor. Obrigada, Mãezinha do Céu, pelo seu sim. Meu Deus, incrível falar dela, Incrível. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém. Porque a gente pode hoje fazer essa oração a Deus. Chamar Deus de Pai. Falar, eu te amo, Jesus. Porque ela trouxe ele. Então é tudo vem dela, desse sim. Todos os bens germinou desse eclipse, dessa alma, desse sol formado nela, desse eclipse, desse império dela. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.